Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e acionem a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos aqui nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Seu like e sua inscrição aqui são muito importantes, porque quando a gente publicar vídeos, o YouTube vai impulsionar nosso vídeo, vai entender que vocês gostaram, tá bom? E mais pessoas vão acompanhar também. A exumação do corpo de Agatha, a mãe de Caio, promete tremer a terra. Tudo aconteceu quando o advogado de Caio exigiu que, para continuar processando o seu pai, ele precisa exumar o corpo da mãe para provar na justiça que ele é filho legítimo de Antônio La Selva. Tal exigência deixa Caio revoltado, pois isso seria um desrespeito à memória da sua mãe. Não tendo alternativa, Caio será obrigado a fazer o teste de DNA, e para isso ele tem que desenterrar a mãe. E a primeira coisa que Caio tem que fazer, precisa ir até o hospital aonde ele nasceu, pedir autorização ao chefe do hospital. Porém, o doutor não irá aprovar a exumação do corpo de Agatha e ainda aconselha Caio a não fazer isso. Pede para o filho de Antônio La Selva desistir de exumar a mãe e diz que há coisas que é melhor Caio não saber. Caio fica cismado quando o doutor diz isso. Agora eu quero ir até o fim. Se é alguma coisa com minha mãe, eu quero saber. O senhor conheceu ela? O médico diz que conheceu. E também conheceu o doutor Evandro, o médico que fez o parto de Agatha. E ele diz: só digo que o passado não se deve mexer. Mesmo sem a assinatura do hospital que assinou o atestado de óbito de Agatha, Caio consegue por outros meios. E quando chega o grande dia da exumação do corpo de Agatha, os coveiros começam a abrir a sepultura. E Caio diz: meu coração tá pulando no peito. Nesse momento, tanto Caio quanto também Antônio ficam chocados quando a sepultura é aberta e nada está ali. E aos berros, Caio diz: cadê a minha mãe? O caixão está vazio. Pai, me explica como o túmulo da minha mãe está vazio. Incrédulo também, Antônio diz: estou mais espantado que você. Quem tiraria o corpo? Dirá o patriarca da família La Selva. O delegado Marinho, que estava presente, pergunta para a família La Selva se Agatha foi enterrada com algum pertence valioso. Antônio responde à pergunta do delegado: as joias normais que ela sempre teve. Não me conformo. Não me conformo. Nesse momento, o Antônio esboça sua insatisfação, sua indignação e sua revolta. E ele diz, com muito ódio na fala: eu não vou medir esforços nem dinheiro para entender o que aconteceu, que o corpo de Agatha não está no túmulo. Nesse momento, o delegado Marino começa a fazer o seu papel de homem da lei. Ele começa a investigar o desaparecimento do corpo de Agatha. E no primeiro lugar onde ele vai é no hospital onde Agatha recebeu o atestado de óbito e também deu à luz a Caio. Chegando lá, ele constata que o atestado de óbito de Agatha desapareceu, como também qualquer registro que Agatha tinha antes disso. Ou seja, tudo que lembrasse Agatha desapareceu do hospital. Antônio chega até a lembrar que Agatha teve uma grave doença no passado, que até isso desapareceu.
E Marino vai conversar com o médico que trabalha no hospital atualmente. E o médico vem com praticamente o mesmo assunto que ele teve com Caio. E ele diz assim: há assuntos que não se deve mexer. O que aconteceu exatamente eu não sei. Foi pouco antes de eu vir trabalhar aqui neste hospital. Mas eu ouvi muitas histórias. Só que, como não tenho prova, é melhor não falar disso. Mas dizem que essa mulher, a Agatha, tinha envolvimento com um médico do hospital. E o homem que é apaixonado por Lucinda quer saber mais sobre esse tal de Evandro. E ele acaba constatando que o Evandro desapareceu justamente no dia que Agatha foi considerada como morta. E o médico de plantão diz: foi embora daqui logo depois do enterro dela. Não deu notícias, já tentamos localizar uma vez por causa de uma ficha de outra paciente, mas não conseguimos. O homem sumiu de verdade. Marino entra em parafuso e diz: como explicar isso, doutor? E o agente da vida diz: não sei explicar. Dizem que era um galanteador que fazia grande sucesso com as mulheres. Exatamente quando o médico acaba de falar isso, a novela Terra e Paixão mostrará um flashback do Dr. Evandro realizando o parto da mãe de Caio, como se o médico estivesse explicando detalhadamente o que o médico fez na vida de Agatha. E o Marino finaliza dizendo: essa história está cada vez ficando mais estranha. Depois disso, o delegado Marino vai diretamente na família La Selva. Chegando na casa do patriarca da família La Selva, ele diz: fui no hospital buscar os dados sobre sua mãe. Não tem sinal da passagem dela no hospital. Incrédulo, Caio diz: como assim? Eu nasci lá? Daqui a pouco vão dizer que eu não nasci também. Dirá Caio fazendo pouco da situação. E o Marino continua: nem eu entendi muito bem. O nascimento do Caio está registrado lá, mas não há documentos sobre Agatha anteriores ao nascimento dele. O pai de Caio, que estava presente, ouvindo tudo, achou essa história sem pé na cabeça. E ele disse que no passado a Agatha tinha apendicite. E Antônio fala isso querendo saber se tinha relatório sobre essa doença que Agatha teve muito lá atrás, muito antes de pensar em engravidar de Caio. E o Marino diz: não existe nada a respeito disso, muito menos posterior. Não localizei o atestado de óbito. Claro que fiz uma busca superficial, só que o atestado não está onde devia estar. O Antônio relembra que ele mesmo cuidou desses trâmites sobre o atestado, sobre tudo relacionado à morte de Agatha. Até o momento, o delegado Marino não ligou os pontos. Ele ainda não tem a certeza que Agatha fugiu com esse médico. E ele vai ter essa certeza quando a Angelina for conversar com ele, que vai dar essa certeza para ele. Até então ele nem imaginou isso. A mulher de Antônio La Selva fugiu com o médico, ele nem imagina isso. E quando Lucinda intermedia essa conversa entre Angelina e o delegado Marino, já que Angelina é parenta de Lucinda e a irmã de Anneli está tentando ajudar o delegado a resolver esse caso. Inclusive, Nova Primavera toda ficou comovida, ficou incrédulo, ficou em choque com essa história. Em uma conversa informal, o delegado Marino diz para a governanta da família La Selva: muito estranho, o caixão dela está vazio, não acha? Nem a certidão de óbito conseguimos localizar.
A senhora está naquela casa há tanto tempo. Não tem nenhuma ideia do que pode ter acontecido? Dirá Marino fazendo 3 perguntas para Angelina. Nesse momento, a governanta da família La Selva conta o que ela acha, já que ela viveu muito tempo ao lado de Agatha e sabe muito bem o que Agatha é capaz. Angelina diz: Eu não sei dizer, nem imaginar como um corpo desaparece do caixão, mas Agatha não era um anjo que todo mundo pensa, não. Era uma mulher que gostava de fazer tramas, que tinha suas próprias histórias. Enfim, não era alguém que se pudesse confiar. Agora, com licença que eu preciso voltar ao trabalho. Mas Marino, sabendo que pode arrancar mais alguma coisa da governanta, pede para ela explicar mais detalhes sobre o passado de Agatha. E Angelina, querendo ajudar, diz: Se o doutor Antônio ouvir o que eu vou dizer, me mata. Ela não era fiel, nunca foi. Querendo saber mais sobre o passado de Agatha, o delegado disse: O que isso significa? Pergunta o homem da lei. Angelina responde que ela pode ter tido um cúmplice em um dos seus planos. E mais adiante, na trama de Valci Carrasco, o público irão saber que a mãe de Caio, a Agatha, teve um caso com Gentil, o pai de Jonatas, e que esse caso gerou o Jonatas. Foi o primeiro filho de Agatha. E Agatha sabia que se ela desse à luz a outro filho, poderia morrer. Fato é que até o Gentil acredita que Agatha faleceu. E com essa possibilidade de Agatha estar viva, o Gentil resolve contar a verdade para o Jonatas e conta que ele é filho de Agatha e é irmão de Caio. O intuito de Gentil não foi fazer o filho brigar pela herança de Antônio, não. Ele estava querendo ficar distante disso. Pelo contrário, foi contar a verdade para o filho saber quem era a mãe dele para ajudar a encontrar a mãe, pois ele percebeu que Agatha poderia estar viva, então ele resolveu contar a verdade para o filho, pois isso faria a maior diferença na vida de Jonathan, pois o filho de Gentil sempre acreditou que a mãe estava morta, porque Gentil sempre passou isso para ele. Então Gentil sempre jogou limpo com o filho, só não contou detalhes, que inclusive é muito importante, né, gente? Bom, por fim, é isso. Só para contextualizar a situação, para ficar bem claro para vocês, o grande responsável pelo desaparecimento de Agatha seria a própria Agatha. Seguindo as palavras de Angelina, que diz assim: ela mesma pode ter tramado isso tudo, ela mesma fugiu com esse tal médico, que desapareceu justamente no dia que Agatha foi tida como morta. E Angelina deixa ali claro que poderia muito bem a Agatha ter fugido com esse tal médico, já que ela vivia uma vida de perdição, de traição. Então, ela deixou bem claro que essa possibilidade poderia existir. Então, a Agatha desapareceu para viver esse grande amor com esse médico, seguindo também a linha de raciocínio do próprio médico que começou com o delegado, dizendo que o médico que fez o parto de Agatha, ele se dava muito bem com as mulheres e era um garanhão, pegava geral. Então, Agatha se apaixonou por esse homem e desapareceu. Então, a própria responsável pelo desaparecimento de Agatha é a própria Agatha. Tá entendendo a situação, gente? É isso. Vocês que chegaram até aqui e não deixaram o like, não se inscreveram no canal, não acionou a notificação, faz isso, meus amores. Sempre que vocês fazem isso, engrandece muito aqui o nosso canal. O ADM fica muito grato. Eu também fico muito grato quando vocês deixam o like, se inscreve. Chegou até aqui e não fez isso? Faz que eu fico muito contente.
anima, dá um ânimo, sabe? Pra gente continuar trabalhando aqui. Então eu conto com vocês, tá bom? Deixa o like, tá certo? Compartilha o vídeo, acione a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos aqui, vocês serão os primeiros a saber. Tchau, tchau.